Começando agora uma partezinha importante do assunto, que é a representação por traço. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma questão do Enem, a quarta questão que eu prometi a vocês. Eu vou precisar que você entenda isso aí, tá certo? Então observa só, o que é a estrutura de tracinho que a gente vê? É uma estrutura comum, que ela economiza bastante espaço. Pode estar gravado, né? Aí galera, deixa o like, curte, compartilha, dá essa moral pro canal do Lardiano, que tá quase com 1000 inscritos. Voltando pra aula séria agora, né? A estrutura de traço, ela ajuda a gente a entender como é que as moléculas são representadas da maneira da sua geometria espacial correta. Eu ensinei a vocês, na outra aula, que a gente conseguia desenhar ela na forma linear, na forma bidimensional, unidimensional no caso, né? Que é só no quadro, que é a forma plana. Só que os carbonos não são planos. As moléculas não são representadas no plano. Elas são representadas em espaço. As moléculas são tridimensionais. E aí o que acontece? Além de mais, além de tudo isso, você acaba conseguindo economizar espaço na hora de fazer uma prova. Então por que a gente estuda isso? A gente não estuda isso porque a gente precisa aprender isso aqui, não. Fazer uma boa prova de Enem. Dirá o que tu vai fazer é problema teu. Tô nem aí pra isso. Mas o que a gente precisa aprender é fazer uma boa prova de Enem. É fazer uma boa questão de Enem. Resolver aquela questão. Tanto a fácil quanto a difícil. Não adianta eu responder a difícil e errar a fácil. Porque aí o TRI me derruba. Fui o bichão. Acertei as questões difíceis e errei as fáceis. Aí me... Porque o TRI me derrubou. Minha nota foi lá pra baixo, minha nota. Não pode fazer isso. Você tem que acertar as fáceis e as difíceis. Ou se pelo menos tiver que errar, erre as difíceis, não errar as fáceis, não. Então isso aqui é classificado como uma coisa fácil, certo? Só que aí precisa que a gente tenha um pouquinho de visão. E é o que eu vou mostrar a vocês agora. Tá certo? Observa aqui. Lembra que ontem a gente falou dessa estrutura onde tem os carbonos, tem aqui os átomos de carbono, acompanhados dos hidrogênios. Os carbonos e o seu amiguinho da viagem de sempre, quem é? O hidrogênio. Lembra dele? Mesmo quando eu não desenhar, ele tá lá. Só que agora eu vou apresentar uma forma diferente de estrutura para essa cadeia, que é essa estruturinha aqui. Como é que eu vou saber aonde é que eu tenho carbonos aqui na minha cadeia? Cada curvinha dessa, cada dobrinha dessa seria, ou no caso será, um átomo de carbono. Beleza? Então aqui, por exemplo, ó, tá vendo que aqui eu tenho esses zigue-zagues de tracinho? Aqui já conta o primeiro átomo de carbono. No próximo vértice, sabe o que é um vértice, né, pessoal? Todo mundo sabe o que é um vértice, né? Então aqui, ó, é outro vértice. Aqui, ó, outro vértice, que é outro carbono. Cada vez que eu circular, é um carbono. Quantos carbonos tem ali? 5 carbonos. Ó, quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Minha galera de cá, tá conseguindo ver direitinho? Beleza. E aí agora, lembra que eu falei, mesmo que eu não escreva os hidrogênios, ele tá lá. Não é isso? Mesmo que eu não escreva o hidrogênio, vai estar lá. Então olha pra cá, por exemplo. Aqui eu coloquei os hidrocarbonetos principais. Lógico, né? Isso vai para a internet, né? Que esses não são os únicos hidrocarbonetos principais. Porque geralmente tem um babaca na internet que fala assim, né? Ai, professor, o senhor esqueceu de falar dos alênios, dos ciclanos. Foda-se, não tô nem aí, entendeu? Eu vou falar do que cai no Enem. O que cai no Enem não é isso. O que cai no Enem tá aqui, ó. Então observa só. O que significa essas fórmulas aqui do meu lado? Alguém já parou para pensar que bexiga Guardião colocou fórmula ali no meio? Tem uma razão. Estão percebendo que na minha fórmula tem C e H? Eu vou grifar aqui de novo, ó, para vocês verem, ó. O C e o H. Qual é o átomo C? Carbono. E o átomo H? Hidrogênio. Então aqui eu tenho hidrocarboneto. Lembra de outro que é o hidrocarboneto? Molécula formada por apenas... Fera demais. Não é isso? Então, muito bem. Continue assim, tá certo? Essa pegada tá boa. Então, átomo formado por carbono e hidrogênio. Então, aqui na fórmula do alcano, tá me dizendo que eu tenho N carbonos, para cada N carbonos, o número de hidrogênio vai ser 2 vezes o de carbono mais 2. O N é o número de carbono, certo? Mas que o número de hidrogênio vai ser 2 vezes o de carbono mais 2. Eu vou repetir mais uma vez para você pegar, porque eu vou precisar agora disso aqui, tá certo? Ó, o número de carbonos é N. Quem vai ser o número de hidrogênio? 2 vezes o número de carbono, mais quanto? 2. Se o número de carbono for 1, 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. De novo, se o número de carbono for 2, certo? 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, o número de carbono for quanto? 5.
5 vezes 2, 10 mais 2 é o número de hidrogênio dessa molécula aqui. Beleza? Tranquilidade. Então aqui eu acabei de fazer a fórmula molecular do pentano. Eu nem disse o nome aí, só falei, né? Só falei do pentano, sem nem contar quantos hidrogênios eu nem tive que desenhar, não foi? Não precisei. Com a fórmula geral, eu não preciso. Já já eu falo sobre isso, tá certo? Porque pentano, né? Olha o caso de cá. Observa essa estrutura que está aqui, bem mais complexa. Não faço a menor ideia se ela existe, também não me interessa. O que eu quero saber é representar ela corretamente no meu papel, ou ler ela corretamente, como é o caso da questão que a gente vai fazer na ficha, no bonequinho, né? O NanoKid do Caio no Enem, tá? Então observa. Cara, eu vou fazer isso. Eu preciso criar essa estrutura aqui a partir de uma estrutura dessa, né? Se você aprender a criar a estrutura, você também aprende a ler. Se ele lhe der a estrutura e você tiver que traduzir ela, entendeu? Para os dois lados você acaba aprendendo, beleza? Então como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou contar a cadeia a mais longa que eu puder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou desenhar aqui no zigue-zague 6 carbonos, tá? Não se importe se você errar na primeira, não tem problema nenhum. Então, ó, 1, 2, 3, falta mais 3, 4, 5, 6. Para confirmar se eu desenhei certo, eu ainda vou colocar no começo, tá ouvindo aí você aí? Para confirmar se eu errei, porque eu sou retardado, eu posso errar. Então, eu, no caso do Bruno, né? Vai me dizer que eu chamo aluno de retardado. Pessoal, não estou chamando aluno de retardado, tá? Sou eu, professor retardado, eu. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Desenhei certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que nesse carbono aqui, entre o 1 e o 2, tem uma ligação dupla? Bora representar a dupla, que eu preciso colocar ele na dupla. Vamos colocar a dupla aqui? Bora. Aí depois que eu coloquei a dupla, eu vou colocar esse bichinho de cá. Aqui depois eu vou ensinar cada coisinho, que é radical, o que é ramificação, o nome da ramificação. Eu vou mostrar a vocês depois, certo? Então o que eu vou fazer? A partir daqui, ó, esse carbono aqui não é esse? Eu vou contar mais 1, mais 2. Aí tá vendo que aqui, nesse carbono de cá, tá ligado mais 2? Vamos colocar um zigue-zague, ó. 1, 2, certo? Faz a bolinha, que é pra se ligar. Preciso de algo mais, pessoal? Não, acabou uma estrutura aí. Você pode colocar para baixo também na hora, meu patrão. Oxe, aqui, ó. Certo? Por que a gente bota para cima? Porque fica, será, visualmente melhor. Mas não interfere. Por quê? Essa dobra que a gente coloca aqui está representando a estrutura tetraédrica de um átomo de carbono. O átomo de carbono, quando faz ligações simples, ele assume uma geometria da molécula chamada geometria tetraédrica. Tá? Quando o carbono está fazendo uma ligação dupla, ele assume outra geometria, a geometria triangular. E quando ele está, no caso aqui, que é uma ligação tripla, aí ele vai assumir a forma linear, a geometria de uma linha, tá certo? Mas essa parte é para vocês terem tido aula no primeiro ano desse assunto, sobre geometria molecular. Então vamos lá. No caso aqui, observa a forma como eu desenhei a estrutura de uma ligação tripla. A galera da internet vai achar que eu estou errado, mas tudo bem que já resolve o problema. O que interessa é isso. Então continua para cá. Tá vendo que eu coloquei uma reta, peguei e desenhei uma linha e no meio fiz 2 traços, assim, em cima e embaixo. A geometria molecular de uma tripla ligação, ela é uma linha reta. Ela não pode fazer dobra, porque a ligação tripla não permite que o átomo invergue para formar um vértice, como esse aqui faz. A geometria da molécula, que tem uma ligação tripla, não deixa ela fazer curva, como a ligação dupla até deixa, mas a tripla não deixa, ela é reta, certo? Por isso que sua geometria é linear, beleza? E aí eu vou analisar da mesma forma, ó. Primeiro pontinho é um carbono, olha pra cá. Aí aqui, ó, entre a tripla tem um carbono, depois da tripla, outro carbono. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, ó, o quarto carbono ainda em linha reta. E o próximo, como é carbono sp3, já pode ir fazendo a curvinha que representa, né, o tetraedrismo, vamos dizer assim. A geometria tetraédrica. Beleza. O que eu preciso entender aqui, crucialmente, o que é mais importante de agora, é você entender aonde estão os vértices que vão ser carbonos. Aonde estão os vértices e entender, lembrar, fixar que esses vértices são carbonos. Nesse caso aqui, observa para mim, informação que eu vou dar, tá certo? Vocês não sabem ainda, mas eu vou dar. Essa molécula aqui também é um hidrocarboneto, certo, pessoal? Que a gente chama de alcino.
Por que isso? Observa aqui o esquema que eu coloquei embaixo. Ó. Alcanos, esse AN que está aqui, representa ligações simples entre carbonos. É bom grifar aí no caderno de vocês, tá? Representa ligações simples. Já quando eu tenho um alceno, ele representa uma ligação dupla. Por exemplo, isso aqui é um alceno, porque ele tem uma ligação dupla. Já o de baixo, né, é o que a gente chama de alcino, porque ele tem uma ligação tripla. Então marca também, ó, vou grifar isso aqui para vocês não se perderem, tá certo? Vou marcar aí, passa um marca-texto, alguma coisa por cima para você destacar essa parte. Beleza? Para agora a gente parar, dar aquela parada para a próxima aula da gente, eu quero encerrar colocando as fórmulas moleculares disso aqui, que nem eu fiz aqui. Será que dá? Vamos lá? Primeiro, essa ligação. A ligação aqui tem alguma ligação dupla, pessoal? Tem, né? Se ele é duplo, ele é um alceno. Se ele é alceno, a fórmula é CnH2n. Ou seja, o número de hidrogênio é 2 vezes o de carbono. Bora contar? Ó, vou colocar aqui C e H, tá certo? 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no final. C8. 2N, 2 vezes 8, 16. Beleza, pessoal? 8, 2 vezes 8, 16. Que bom que vocês estavam ligados, né? Porque vocês estavam dormindo. E o de baixo, como é que seria? É um alcino. Olha, presta atenção no alcino. Certo? O alcino, olha, o alcino, ele vai ser o quê? O número de carbono, 2 vezes o de hidrogênio, menos 2 agora, ó. Eu vou subtrair 2. Então, bora contar. Ó, 1 carbono, 2, 3, 4, 5. De novo, 1 carbono, 2, 3, 4, 5. C, quanto? 5. Vamos lá. H, 2 vezes 5, 10. 10 menos 2. Oi? 8. Tranquilo, galera. Acabamos de aprender a aplicar a fórmula geral para descobrir o número de hidrogênios numa cadeia carbônica, sendo ele alcano, alceno ou alcino. Não, o alcino ele é identificado pela ligação tripla. Olha aqui, ó. Esse IN de alcino é tripla ligação, E é dupla, AN é simples. Entendeu? Você olhou para a molécula, viu que só tem ligação simples entre carbonos, é alcano. Olhou, achou uma dupla, é alceno. Viu uma tripla, é alcino. Simples assim. Certo, pessoal? Tranquilidade. Na próxima aula a gente continua, tá certo?